Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora os destaques desta edição. Há 48 anos, escola em Jacareí atende pessoas com deficiência. A cada ano, 16 milhões de pessoas no mundo todo são atingidas por uma doença, que é a segunda principal causa de morte. Professores de Pindamonhangaba participam de um projeto para estimular a prática de esporte entre os alunos. E veja também. Você lembra da entrevista que eu fiz com o prefeito de Pindamonhangaba e o desafiei a estar aqui nos postos, no laboratório, para a gente mostrar como é que a coisa está funcionando. Será que ele vem? Essas e outras informações você confere no seu jornal Repórter Setorial. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu jornal Repórter Setorial, na TV digital e na web. Apesar de raro em crianças, o câncer é a principal causa de morte em pessoas com até 15 anos de idade. Pais e mães devem ficar alertas porque os sintomas são parecidos com de outras doenças comuns na infância. Essa é a Elisa. Ela tem apenas 3 anos de idade. E quem vê essa criança tão sorridente não imagina a luta que ela enfrentou. A Elisa sempre foi uma criança saudável, linda, alegre, esperta. E nunca teve sinal de problema nenhum mais sério. Daí no dia 11 de janeiro desse ano, eu tive uma cirurgia cancelada e eu passei a manhã com ela. Daí eu observei no bracinho dela 2 petequias, duas pintinhas vermelhas. E na minha neurose, até por ser médica, eu falei assim, não estou confortável com isso. E ela não tinha mais sinal de nada, nenhum problema, 0 de sintomas. Daí eu falei para a minha esposa, vamos fazer um exame de sangue? Infelizmente, o resultado do exame assustou ainda mais os pais, com indicadores bem alterados. Então assim, tudo super alterado. E a minha esperança, quando minha mulher passou para mim esse resultado, foi que ela tivesse visto errado, na verdade. E daí, na mesma hora, ela me mandou o exame, eu peguei, liguei para uma amiga oncologista, que ligou aqui para o GAC, que me recebeu no mesmo dia, passei já a noite na UTI, e já foi feita a punção de medula, e o diagnóstico foi feito na hora, no dia seguinte, e o tratamento começou nesse dia. Ela é muito obediente e entende perfeitamente que temos que vir aqui. Ela não entende muito qual é o dodói dela, na verdade. Ela tem um portocate, que é onde faz o acesso no peitinho dela, e esse portocate, ela entende que esse é o dodói dela. Né? Ela não entende, como é que eu vou explicar para ela que ela tem uma leucemia linfoblástica aguda? Tinha, na verdade. Então, não tem como eu explicar isso para ela. Então, ela sabe que ela tem que vir, ela sabe que quando sente mal, ela vem para cá e fica melhorzinha, ela sabe que o tratamento está acabando, ela sabe de toda a estrutura que os pais dela dão para ela ficar bem. Ela sabe que ninguém aqui é inimigo dela. Nas crianças, os 3 tipos de cânceres mais comuns são a leucemia, os tumores no sistema nervoso e os linfomas. Diferente dos adultos, não é possível prevenir o câncer infantil. Por isso é importante que os pais fiquem atentos a alguns sinais. Inchaços abdominal, manchas na pele e alterações oculares. O acompanhamento de um pediatra também é fundamental. Os tumores mais comuns, tipo leucemia, linfomas e tal, eles vêm muito mascarados, como sintomas muito pouco significativos. Então é importantíssimo que o pediatra acompanhe a criança que esteja com alguma doença para perceber se a evolução daquele quadro não está condizente com aquilo que ele pensou no início. Porque o câncer é uma doença rara, então ele deve pensar sempre como uma raridade. Mas se aquela doença mais comum não está evoluindo bem, ele começar a pensar na raridade que pode ser o câncer. Neste hospital são atendidos 120 novos casos por ano de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. E o tratamento aqui desse hospital do GAC, ele é extremamente de ponta. Como eu falei para você, fui para vários lugares do Brasil para saber se mudava alguma coisa. E o hospital mais referência nacional, que é o Einstein, eu fui lá também, conversei com o médico referência nacional no câncer pediátrico, e ele referenciou muito bem o Dr. Marcelo, e quem me assistiu de forma muito acolhedora, toda a equipe fantástica, toda a equipe de oncologia pediátrica,
e não me assistiram diferente por eu ser médico, muito menos por eu ter convênio. É muito legal saber que uma criança que não tem nenhum recurso tem um tratamento exatamente igual ao da minha filha. Quem te curou? Jesus. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um aumento de 42,8% na taxa da bandeira vermelha do período de estiagem. Em compensação, a taxa de bandeira amarela caiu pela metade. A taxa extra vai passar de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. O novo valor já passa a valer a partir de novembro. A ANEEL justifica que as contas da agência estão no vermelho e que o reajuste vai evitar um rombo maior ainda. Esses recursos são usados para cobrir o aumento no custo da geração de energia no país. Em períodos com pouca chuva, o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas fica abaixo do necessário. É preciso então acionar as termoelétricas, que geram uma energia mais cara. As bandeiras tarifárias tentam compensar esse gasto extra e saem do bolso do consumidor. O que muda agora são os valores das taxas. Enquanto o valor do patamar 2 da bandeira vermelha subiu de R$ 3,50 para R$ 5,00, o patamar 1 ficou mantido em R$ 3,00 e a bandeira amarela caiu de R$ 2,00 para R$ 1,00 a cada 100 kWh. Atualmente, a estiagem atinge os reservatórios das principais hidrelétricas do país. E neste mês de outubro, já está valendo o patamar 2 da bandeira tarifária vermelha, que não foi reajustado ainda. Um relatório do Ministério Público do Trabalho revelou que o Brasil não cumpriu a meta de eliminar o trabalho infantil até 2016 e tem o risco de não conseguir acabar com esta prática até 2025, já que os meninos e meninas nesta faixa etária, em geral, trabalham em locais como casas de família, fazendas, sítios e lixões. E você fica agora com o comentário de hoje. Amigos, uma novidade aí para quem é proprietário de imóvel, para quem é inquilino, esses que não gostam de pagar, salário pode ser penhorado para honrar aluguéis. É uma decisão inédita e favorável aos proprietários que volta e meia ficam a ver navios. Decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso vai fazer escola, certamente, porque muita gente vai sair alegando aí que tem um caso parecido, caso igual, buscando aí também essa novidade que é importante, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, sobretudo idosas, dependem dos valores de aluguéis para complementar a renda e ficam numa situação difícil. Uns até alugam um imóvel grande para pegar um pequeno e contam com esse valor do aluguel para poder pagar e acabam ficando mal na fita porque o inquilino não paga. Bom, como é que vai funcionar isso, né? Porque o salário é impenhorável, está lá na CLT. Vai haver uma margem consignável, de acordo com a decisão judicial, prevalecendo o bom senso. O magistrado é que vai ver qual é a margem consignável até 10% do valor do salário para abater o que é devido de aluguel. Eu acho que é uma decisão importante e que vai fazer justiça. Pelo menos faz sentido. De acordo com a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o volume do combustível indicado nas bombas dos postos pode estar adulterado. Dos 30 analisados pela Proteste, 7 deles apresentaram diferenças. O estudo foi feito em 30 postos de São Paulo, de bandeiras diferentes, entre eles Ipiranga e Shell, e também postos de bandeira branca, aqueles que não possuem vínculo de exclusividade com o fornecedor. O objetivo foi verificar se a quantidade de combustível indicada na bomba era a mesma entregue ao consumidor. De acordo com o Inmetro, o erro máximo tolerável, ou seja, a diferença entre o que a bomba indica e o que de fato vai para o tanque, é de 0,5% para mais ou para menos. Para cada 20 litros de combustível, a diferença máxima permitida é de 100 ml. Se o consumidor identificar alguma diferença na hora de abastecer, poderá exigir que o posto faça o teste de vazão com recipiente do Inmetro. A Proteste orienta ainda que, para fugir desta armadilha, é preciso fazer o cálculo da média de quilômetros que o veículo faz por cada litro. Dos 30 postos analisados, em 7 deles foram encontradas diferenças superiores das que são previstas em lei.
Caso seja constatada a irregularidade, o consumidor poderá fazer uma denúncia à Agência Nacional do Petróleo pelo site anp.gov.br. A ansiedade é um problema responsável por atrapalhar a saúde do sono e as atividades profissionais. E pesquisas recentes mostram que esse transtorno já afeta por volta de 20% dos brasileiros. Sensação de perigo, medo, palpitações, falta de ar e mãos trêmulas. O nível dos sintomas pode ser diferente dependendo da pessoa, mas os prejuízos do transtorno da ansiedade acabam sendo inevitáveis. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com o transtorno. No ano passado, o índice de ansiosos no Brasil era de 6,4%, um número que já estava bem acima da média mundial, que é de 3,9%. O problema é que pesquisas recentes apontaram que esse índice já passa dos 20%. A boa notícia é que o problema pode ser controlado com algumas medidas, como monitorar e não alimentar os pensamentos negativos, mas priorizar pontos positivos da vida. Separar pelo menos 30 minutos para a prática de atividades físicas e reeducar a respiração também pode ajudar a reduzir os sintomas, segundo estudos da Universidade de Nova Jersey. Para lidar com os desafios do dia a dia, encontrar um sentido no cotidiano e ter um objetivo de vida pode resultar em uma resposta psicológica positiva. Os responsáveis pelo estudo ressaltaram que, além de colocar em prática esses métodos, é de suma importância procurar orientação médica para lidar com o transtorno. A cada ano, 16 milhões de pessoas são atingidas por uma doença que é considerada a segunda principal causa de morte. Mais detalhes você acompanha no próximo bloco.